Continuando nosso curso de astrologia, nessa aula nós vamos aprender sobre os ciclos sinódicos. Em primeiro lugar, nós veremos uma breve introdução sobre o assunto, depois veremos os sínodos no mapa individual e depois os sínodos no mercado financeiro. Mas antes disso, eu gostaria de deixar um aviso aqui que as próximas aulas não serão necessariamente sobre ciclos sinódicos, tá? Mas apenas sobre ciclos. As próximas aulas vão permanecer com o mesmo nome, para caso alguém pesquise, né, chegar também aos próximos vídeos. Então vamos lá. Então nós temos dois tipos de ciclos na astrologia. Nós temos aí os ciclos mundanos, que são representados pelos ciclos sinódicos, e nós temos os ciclos individuais, que são representados pelos ciclos de retorno. Conforme a gente viu na aula sobre o mapa do espaço local, né? Então ali nós calculamos os retornos de vários planetas. Então o retorno é quanto tempo um planeta demora para dar uma volta em torno do Sol, né? e voltar para sua posição orbital de origem. Então exemplos de ciclos sinódicos são esses aqui que eu já mostrei para vocês, né? Nós temos aí do lado esquerdo as fases da Lua e do lado direito o Phasor, né, que é uma ferramenta que os engenheiros utilizam, né, para engenharia elétrica, né, para medir os ciclos. Essas duas imagens não foram sincronizadas, eu simplesmente as peguei e coloquei aqui, mas vejam que até nisso a natureza mantém a ordem, né? Então tá aí, são dois ciclos de exemplo. Um exemplo de ciclo individual seria a teoria do caos, né, onde nós temos essas animações em que os objetos, né, eles retornam de uma maneira não uniformizada. Então vamos falar aqui então sobre o mundo dos sínodos. Então antigamente, como não havia calendário, né, não havia muitas maneiras dos povos se guiarem, eles acabaram por utilizar a Lua, né, que a Lua era um objeto celeste mais visível, né? E a Lua ela foi então dividida em 8 fases. Então nós temos aí todas as fases, as 8 fases da Lua, né? Dependendo da posição em que ela se encontra. Essa aqui é uma tabela que eu vou ser bem sincero com vocês, eu não lembro da onde eu tirei essa tabela, mas é uma tabela de ciclos sinódicos, em que ela basicamente faz isso, né? Ela pega, acho que quanto tempo os planetas demoram para dar uma volta em torno do Sol e compara com outro planeta. Então essa tabela, ela mostra isso, né? Quanto tempo, essa relação de cada planeta. Mas eu quero chamar aqui a atenção de vocês para o seguinte: observem ali, ó, onde está marcado em vermelho, né? Que é Saturno e Ceres, porque a gente vai falar sobre esse ciclo agora. Vamos considerar então que nós estamos no ano 0 do calendário. Então esse 1991 aí vai ser exatamente o ano de 1991. Ceres, a gente viu em aulas anteriores que Ceres representa aquela inquietação, né? Representa uma área da gente que a gente tem que se curar, porque é onde a gente sente uma inquietação. Então é normal, até na mitologia, Ceres como sendo, acho que a filha de Saturno, se eu não me engano agora, em que a ordem, a partir desse momento, começa a ser estabelecida. Então agora a gente vai ver uma série de eventos que aconteceram no mundo, tá, que comprovam isso. Em 1991, em janeiro, deu-se início à Primeira Guerra do Golfo. Em fevereiro, a Guerra do Golfo mal começou e já terminou. Em março, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai assinam um tratado de Assunção que estabelece o Mercosul. Em abril, a Geórgia declara sua independência. O Pacto de Varsóvia é oficialmente dissolvido em uma reunião em Praga, né, na Guerra Fria. Em agosto, um golpe de Estado liderado pela KGB tenta sem sucesso derrubar o presidente Mikhail Gorbachev, né, e assumir o governo da Federação Russa e da antiga União Soviética, né.
Então, ainda em agosto, reconhecimento da independência da Estônia pela União Soviética e o reconhecimento da independência da Letônia pela União Soviética. Ainda em agosto, a Ucrânia declara-se independente da União Soviética, o reconhecimento da independência da Bielorrússia, depois independência da Moldávia, independência do Azerbaijão, e o Quirguistão declara-se independente da União Soviética. Então, mais países aí declarando sua independência, né? Nessa época, houve o lançamento do sistema operacional Linux, do kernel Linux. Mais independência, nós temos o Ayrton Senna sendo o tricampeão da Fórmula 1. O presidente soviético, o Gorbachev, renunciar ao cargo, o que culmina com o fim da União Soviética. É inaugurado em dezembro também o Parque de Diversões Beto Carreiro World, aqui em Santa Catarina. O que a gente pode observar de todos esses eventos que aconteceram nesse ano em específico? Veja, que todos os países que declararam sua independência, né, já vinham tendo problemas, né, há muito tempo. Com a chegada desse ciclo, dessa energia de Ceres de Saturno, então os países eles finalmente pôs fim a esse sentimento de inquietação, certo? Então vejam para vocês verem que só no ano de 1991 o tanto de países, né, que declararam aí sua independência. Isso não é uma coincidência, tá? Isso aí é resultado de um ciclo. É um ciclo muito maior, um ciclo cósmico, inclusive, do qual a gente não tem acesso diretamente, mas por meio da astrologia a gente consegue estudar esses ciclos. Então agora vamos ver aí os sínodos no mapa individual. Vocês podem se perguntar então, quando determinado planeta do meu mapa será ativado? Quando que uma determinada energia vai ser ativada? A gente tem várias formas de calcular isso, mas eu vou mostrar aqui para vocês uma, que eu considero a mais fácil. Então vamos lá, primeiramente vocês vão anotar então a posição aí de todos os planetas, tá, do mapa astral de vocês. E depois vocês vão converter essa posição em uma posição absoluta com relação ao círculo 360 graus. Então vocês vão aí fazer essa conversão. Depois, vocês vão pegar e vocês vão subtrair, vocês vão identificar a posição absoluta que o ascendente se encontra no mapa de vocês, tá? Vocês vão pegar e vão subtrair essa posição. No meu caso aqui é 115 graus, que refere-se a 25 graus de Câncer. Se o número for menor do que o ascendente, vocês vão adicionar mais 360. Então vocês vão chegar num valor. Depois nós vamos pegar esses valores e multiplicar pelo 1.36, né, que é um fator de aumento, né? E a gente viu em aulas anteriores aí que o número 36 ele tem um significado muito importante, né? Ele basicamente é o número que rege os ciclos. A gente viu isso inclusive na aula de numerologia, né? Então vocês vão multiplicar esses números por 1,36 e vocês vão chegar em outros números. Porque vocês fazem isso vocês precisam fazer isso para a gente chegar, né, no ciclo de acumulação. Aí depois vocês vão dividir por 1.36 para a gente chegar no ciclo de distribuição da energia. Então toda energia ela é acumulada e também distribuída. Esse é o princípio, esse é inclusive um princípio que a gente viu lá dos 7 princípios herméticos na aula de princípios esotéricos. Então tá aí. Aí vocês vão chegar nessa imagem aqui. Essa imagem, ela então vai dizer os momentos em que a energia estará em baixa,
certo? Os momentos em que você vai estar começando a experimentar essa energia. E aqui no ciclo mais aqui de roxo, né, mais em cima, o período em que essa energia vai cessar, vai acabar. Então vocês, na teoria, não teriam mais energia, né, para experimentar, mas vocês poderiam continuar aqui a calcular mais ciclos. Então isso aqui é como se fosse, entre aspas, um checkpoint, né, um ponto onde a vida de vocês vai encontrar algum significado. E esse significado ele vai se estender até esse ciclo de cima, né, até essa linha superior. Mas vocês poderiam ainda calcular essa diferença aqui, ó. Vocês poderiam calcular ainda a diferença desse para esse e ainda continuar o ciclo mais uma vez. Então daqui para cá já seria um outro ciclo. Mas aqui, por questões de espaço, eu não coloquei. Mas vocês poderiam sim continuar fazendo esses cálculos aqui infinitamente, tá? Então vamos ver agora como os ciclos sinódicos operam, né, no mercado financeiro. Vocês poderiam perguntar então, será que dá para aplicar os ciclos sinódicos no mercado financeiro? E a resposta é claro que sim. William Delbert Gunn, W.D. Gunn, foi um trader que ficou conhecido por usar geometria, astrologia e matemática antiga para prever eventos históricos e eventos no mercado financeiro. As estratégias de negociação de Gunn ainda são amplamente utilizadas hoje, mesmo depois de sua morte em 1955. De acordo com William, o preço e tempo devem ser avaliados conjuntamente. Ou seja, de maneira implícita, William descreveu um gráfico de onda senoidal, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, que vocês devem ter aprendido na escola. Se não aprenderam, agora é a hora então de aprender, tá? Que é um gráfico de onda senoidal. Então a gente tem ali os elementos desse gráfico, né? Vamos estudar ali. Então a gente tem ali o tempo, né, mostrado ali. Nós temos ali o comprimento da onda, que é o intervalo de um pico até o outro. Nós temos a amplitude, né, que é da base até o vale, né, o ponto mais alto, né, o topo, né. E nós temos ali a frequência, que é quantas vezes esse ciclo ele se repete, né, ao longo do tempo. Então esses são os principais elementos aí de uma onda senoidal. Então vamos entender aqui a teoria do W.D. Gunn. Então nós temos então um círculo de 360 graus que a gente pode fazer uma correlação com os 365 dias, né, do ano, né? Então vamos ver aí, ó. Então o que a teoria diz é que naturalmente vai acontecer uma reversão, né? Vai acontecer um movimento contrário nos pontos cardinais, ou seja, no 0 grau, 90, 180 e 270 e 360. Então, nesses pontos, inevitavelmente vai acontecer uma mudança de tendência no preço dos ativos, porque são pontos onde há o início das estações, né? Então, a energia muda. A própria natureza já nos diz isso, né? Que a energia ela muda. Então eu trago aqui um exemplo do gráfico do euro versus o dólar, né? Em que ali no dia 15 de março, muito próximo ali do equinócio de primavera nos Estados Unidos, né, que é o dia 21 de março, o preço ele muda de tendência, ele vinha caindo, mas quando bate nesse dia, ele inevitavelmente ele muda de direção. Então, o que basicamente Gunn estava querendo explicar é isso aqui, ó. Então a gente tem aqui o ciclo, né? O ciclo começa aqui de 0, quando ele vem aqui 90, depois ele começa entrando numa fase decrescente, né? Depois crescente de novo, decrescente, assim sucessivamente, igual a Lua, né? Tem as fases crescentes e as decrescentes. Então essa foi a fórmula que o William Delbert Gunn chegou, né, que y sobre 2 é igual a tempo sobre 2 mais preço sobre 2, né. Aí vocês poderiam
olhar para essa fórmula e pensar, cara, eu já vi essa fórmula, eu lembro dessa fórmula, onde que foi que eu vi? Sim, essa aqui é a fórmula para você encontrar a fórmula de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, aquele negócio todo lá. Então o GAN, ele desenvolveu alguns ângulos, né? Por exemplo, quando ele identifica que o ponto mais alto aqui, onde a energia já acabou, ele consegue projetar aqui para o futuro, utilizando algumas relações matemáticas, da onde pode possivelmente ser os pontos de virada em momentos futuros. Esses pontos de GAN que o GAN desenvolveu, eles estão ligados diretamente com a relação dos próprios planetas em si, com a própria geometria sagrada. Então a gente tem aqui, né, alguns planetas, acho que esse aqui seria... Isso aqui eu sei que é Saturno, né? Saturno e Netuno, 2.1. Enfim, esses ângulos, o fato é que esses ângulos estão sim relacionados a posições planetárias. Então vamos ver então algumas ferramentas que o W.D. GAN utilizou enquanto ele esteve vivo. Então, ele fazia parte da maçonaria, depois ele se tornou maçom, né, entrou na maçonaria, mas ele já desenvolveu, né, alguns métodos aqui bem interessantes. Então isso aqui é o Square of 9, né, que é o quadrado do número 9. Em que, por exemplo, aqui, ó, é um possível ponto de virada. Então se o preço estivesse aqui, provavelmente haveria uma reversão de tendência. Aqui estamos próximo do número 245, aqui onde eu estou marcando. Então, por exemplo, se o ativo custasse R$24,50 ou R$245 ou R$2.450, enfim, bastaria pegar esse número e multiplicar por um multiplicador, né, de 10, 100 ou 1000, dependendo do preço do ativo. E quando chegasse aqui, inevitavelmente haveria uma reversão. Tá? Então, isso aqui é uma das ferramentas que ele utilizou. Essa aqui também é uma outra ferramenta que ele utilizou, mas eu não compreendo essa ferramenta. Eu entendo a lógica dele aqui, mas demonstrar agora na prática eu não consigo, tá? Mas é uma ferramenta aí que também é calculada utilizando aí pontos matemáticos, né? Mais uma vez. E esse aqui é um gráfico famoso, né? Que é o gráfico do feijão, soybeans, de maio de algum ano aí, que eu não lembro agora. Mas aqui você pode ver algo interessante nesse gráfico. Tá vendo aqui? Ó, esse aqui é Saturno. Esse aqui é Saturno. E aqui a linha dele, ó, essa aqui é a trajetória de Saturno, veja. Aí quando o preço, ele calculou que provavelmente iria bater aqui, haveria uma reversão de tendência, tá? Vejam que GAN estava muito à frente de seu tempo, utilizando conceitos e princípios que até hoje poucas pessoas sabem, né, como desenhar um gráfico desse. E as que sabem, obviamente, não vão revelar, porque isso aí causaria uma distorção imensa no mercado financeiro. Nós temos aqui esse outro gráfico também, em que aqui nós temos alguns elementos que eu consigo identificar. Por exemplo, tem uma linha aqui, ó. Essa linha que vem aqui e volta para cá. Ele é um posicionamento dial, né? No software, nos programas de astrologia, tem como você pedir para mostrar o seu gráfico em modo dial, ou seja, em modo mostrador, cuja função desse método é exatamente mostrar a trajetória dos planetas baseado-se em algum ciclo, né? Geralmente o ciclo de 90 graus é utilizado, devido a essas questões que eu já falei para vocês anteriormente, porque 90 graus é um ponto-chave, né? Onde há uma reversão. Então, essa trajetória aqui, que está no mapa, nada mais é do que o trajeto do planeta, porém mostrado de uma maneira dial, ou seja, de uma maneira temporal.
Aqui nós temos outros elementos também, que isso aqui seriam trajetórias normais, né? Seriam, acho que declinações, talvez, dos planetas, né? Já que estão muito próximos aqui, né? Muito uniformes. E aqui nós temos também latitude, longitude. Latitude não, mas longitude talvez. Eu não sei o que são esses gráficos aqui, né? Provavelmente deve ser algum movimento também mostrado em maneira dial, né? Em maneira temporal. Mas, enfim, o fato é que o cara era brabo mesmo. O cara estava muito à frente do seu tempo. Então, por hoje é só, tá? E nos vemos nos próximos vídeos.